Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quero ser redirecionador. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como preencher o formulário da USPS para poder fazer o seu label, colocar na caixa e enviar a caixa para os seus clientes. Eu vou dar o exemplo de envio para o Brasil, que é o que a maioria faz. Então a maioria dos meus clientes moram no Brasil e por isso eu vou dar esse exemplo para vocês hoje. Então o primeiro passo que você tem que fazer é entrar no site da USPS e lá você vai criar o seu login. Então você entra, coloca suas informações, eles vão pedir seu nome, número de telefone, e-mail, uma senha, um login, né, um nome de login e o seu endereço. Quando você termina de fazer registro do seu login, você vai entrar nele e aí você vai ter acesso à parte interna ali do sistema da USPS. É bem legal você fazer pelo site porque economiza muito tempo, então você na verdade não precisa nem ficar na fila quando você for entregar essa caixa numa agência de correios. Você já vai levar ela prontinha com o label, você pode simplesmente perguntar onde é o drop-off, que eles vão te falar, aí você deixa a caixa lá e pronto, não precisa entrar na fila. Às vezes eles têm uns baús gigantes assim, onde você só coloca a caixa lá dentro, isso dentro da USPS, tá? Eles têm também as caixinhas do lado de fora, mas isso é geralmente para caixas pequenas ou envelopes. Então se você estiver enviando uma caixa, o ideal é que você vá dentro da USPS e deixe lá no drop-off. Ou você pode pedir para eles buscarem na sua casa, isso também tem lá dentro do site da USPS, onde você solicita pick-up, e aí eles vão e buscam a caixa no seu endereço. Você tem que ver se seu endereço tem essa opção disponível, mas a maioria tem, então eles aproveitam quando eles vão entregar alguma caixa ali próximo, e aí eles já pegam a sua caixa no seu endereço. No meu curso tem direitinho mostrando como que você solicita pick-up e também tem um passo a passo de como preencher o formulário, mas hoje eu tô aqui para dar algumas dicas para vocês. Então, quando você termina de fazer o registro do seu login, né, quando você se registra no site, você entra e clica em Click and Ship. Click and Ship. É isso mesmo. Então você entra lá e aí vai abrir já a primeira página do formulário. Os seus dados eles já vão estar completos automaticamente, porque você já está dentro da sua conta, né, da USPS que você criou. Então o seu endereço já vai estar tudo certinho, seu nome, telefone, e-mail. E aí depois na parte de baixo você vai começar a colocar os dados do seu cliente. Então você vai colocar o nome do cliente, primeiro nome e o último sobrenome. E aí depois você vai colocar o endereço dele. É importante que você não coloque nenhum acento, nem C cedilha, nem nada do tipo, porque o sistema da USPS não aceita. Se você colocar qualquer acento, ele vai dar erro e você não vai conseguir passar para a próxima página. Então tudo sem acento e sem C cedilha, enfim, qualquer letra diferente assim a gente não pode colocar. Então lembre disso quando for preencher o endereço do seu cliente. Aí você vai colocar lá o endereço certinho. O número de telefone é opcional, você pode colocar ou não. E dentro do sistema da USPS não tem onde colocar o CPF do cliente. Então quando você enviar essa caixa, quando a caixa chegar no Brasil, o cliente vai ter que acompanhar pelo número de rastreio e aí ele vai entrar lá no site dos Correios e ele vai linkar o número do CPF dele com o tracking number, que é o número de rastreio que você vai fornecer para ele. E é assim que ele vai conseguir linkar o CPF dele com a caixa. A gente não consegue fazer isso dentro do site da USPS. E agora é obrigatório fazer isso no Brasil. Então, seu cliente que vai fazer, ele vai entrar no portal Minhas Importações e vai conseguir fazer isso. Então, quando você lá termina de colocar o endereço do seu cliente, tem a opção do cliente receber as atualizações por e-mail. Então, você pode pedir o e-mail do cliente junto com o endereço e aí você coloca o e-mail dele lá e clica no botãozinho para ele receber as atualizações por e-mail. Então, assim que você terminar de fazer o label, o cliente já recebe um e-mail com o número de rastreio e falando que o label dele foi criado.
E aí depois que você coloca ali o endereço do cliente, você vai colocar o peso da caixa. Se ela for oversized, se ela for maior do que o limite, que é de 79 inches, você mede lá e vê se tem mais de 79 inches. Se for maior, você clica que ela é maior e aí você vai ter que colocar as medidas. Normalmente o site não aceita, e aí nesses casos você tem que ir pessoalmente na USPS e preencher à mão, porque aí eles que vão calcular lá na hora o valor do frete, que ele é mais alto do que as caixas que estão dentro do limite de tamanho. Então o que eu te aconselho é nunca marcar essa opção. Eu já inclusive mandei caixas que eram maiores, mas eu simplesmente não marquei essa opção, ignorei esse fato e paguei o frete normal para uma caixa que era oversize. Então tem essa opção, você pode fazer isso, tá? De todas as caixas que eu já enviei, nunca tive problema de caixa retornar por causa disso. Então aí vai realmente de você. Mas enfim, você coloca lá o número, o peso, e aí quando você clica no botãozinho embaixo, ele vai aparecer para você os valores. Você tem também que escolher a modalidade. Então você pode mandar, por exemplo, por first class. Se a sua caixa for até 3,5 libras, você tem a opção de mandar por first class, que é a opção mais barata. Na verdade, a opção mais barata, 1 e 2 libras. 3 libras de first class é mais caro do que 3 libras de prioritário, o que não faz muito sentido, mas é o que é. Então só vale a pena se for 1 ou 2 libras. 3 libras pra cima, prioritário é a melhor opção. E 4 libras pra cima, prioritário é a única opção. E aí você escolhe lá a modalidade que você quer, clica no botãozinho e vai aparecer os valores pra você. Você escolhe lá o valor escolhendo a sua própria caixa, que geralmente é o valor mais alto. Se você mandar por caixas da própria USPS, às vezes sai um pouco mais barato, mas aí tem que ser a caixa deles, que é aquela caixa toda escrita USPS e normalmente para prioritário, então ela já vem escrita que é para prioritário. O que chama um pouco atenção, eu não gosto de enviar nessas caixas, porque eu acho que chama muita atenção quando chega no Brasil. Eu prefiro que seja a caixa feita por mim, tá? Sem nada escrito, só com o label e escrito à mão. Mas essa também é uma das opções. Se você quiser pagar um pouco mais barato no frete, você pode utilizar as caixas que são padrão da USPS, que sai um pouquinho mais barato. Então você vai lá escolher a caixa. Se você estiver mandando uma caixa feita por você, você vai colocar lá My Own Box, e aí vai ser aquele valor que tá ali. Se você quiser fazer só um orçamento, é até aí que você vai. Então você coloca ali um endereço do cliente, coloca o peso, e aí você consegue falar pro cliente, olha, tantas libras custa X, tantas libras custa X. Inclusive no meu curso também tem ali a tabela direitinho pra vocês com todos os valores atualizados de 2020, ok? Vamos abrir uma nova turma em novembro, no começo de novembro, então fiquem de olho aqui. A gente vai avisar tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. Siga a gente no Instagram, vou deixar aqui pra vocês na tela o @, e então fiquem de olho que a gente vai abrir turma nova, tá bom? Então você vê ali o valor. Se for prioritário, você escolhe prioritário. Se for first class, você escolhe first class. E uma opção também que tem é de você salvar todos os seus contatos. Então isso é muito bom e te economiza muito tempo. Se você for mandar uma outra caixa para esse mesmo cliente, você só vai ali na lista que aparece assim um botãozinho onde você pode escolher pelo nome. Então você escolhe o nome do cliente e ele automaticamente já vai preencher todos os dados que você já preencheu. Então, por exemplo, o endereço, o e-mail, o telefone, tudo que você colocou ali vai estar salvo e você não vai precisar escrever tudo de novo. Quando eu vou fazer alguma cotação para cliente de algum peso que eu já não tenho pré-anotado, então, por exemplo, pesos muito maiores, tipo 35, 45 libras, se eu não tenho anotado na minha listinha, eu vou ali, coloco um endereço aleatório do Brasil, porque é o mesmo valor de frete, independente de onde você está mandando dos Estados Unidos e para onde você está mandando pro Brasil. Todos os estados não tem variação de valor de frete, ok? É tudo padrão.
Então eu coloco qualquer um que já tá salvo ali, coloco o peso e faço o orçamento pro cliente. Então é bem prático. Então, colocou lá, vamos supor que a gente tá mandando uma caixa de 10 libras prioritário. Então você vai escolher lá o que é a sua própria caixa e vai passar para a próxima página. Se der erro, é porque ou você tá usando um navegador que não é compatível com o site, ou você não desbloqueou lá em cima, então tem alguma coisa bloqueando a página, ou porque você colocou acento em alguma palavra ou C cedilha. Então preste atenção se você fez alguma dessas opções. O melhor seria que você usasse o Safari, se você tiver um MacBook, um iMac, um computador da Apple. Se você tiver um computador Windows, por exemplo, o Google Chrome não roda, então você pode tentar algum outro navegador, ok? Em alguns computadores roda no Google Chrome, mas tem alguns que não rodam, então assim, vai entender, talvez é a versão do navegador, mas se tiver dando esse erro, dá uma olhadinha nisso, tenta um outro navegador e vê se você não colocou acento ou ficou faltando alguma informação. Passou para a próxima página, onde você vai fazer a declaração dos produtos que estão ali naquela caixa. Então primeiro ali em cima você pode escolher a opção de gift, que é presente, e aí não precisa escrever nada naquela parte de cima, você passa para a próxima, e aí você vai começar a declarar os produtos que você está enviando. A declaração tem que ser em inglês, porque a USPS é uma empresa americana, e essa declaração ela passa por uma checagem aqui nos Estados Unidos antes de ir para o país de destino. Então mesmo que você esteja mandando para o Brasil, essa declaração ela tem que ser feita em inglês. Então você tem que, se você não souber escrever, coloca no Google Tradutor para você escrever corretamente. Se você escrever alguma coisa errada, eles não entenderem o que tá ali, essa caixa pode voltar para você, ok? Então é muito importante que você faça a declaração de forma correta. Então você vai colocar ali, né, o que você tá enviando na caixa. Eu posso colocar menos do que tem na caixa? Poder você pode, né? O problema é que se você colocar assim, se você coloca ali 3 pares de sapato e só declara 1, quando passar no raio-x eles vão ver que tem mais de 3. Isso não vai dar problema aqui nos Estados Unidos, mas pode dar problema quando chegar no Brasil e for pra passar na tributação. Então eles vão ver que tem mais do que você declarou e aí o seu cliente pode pagar uma multa. Geralmente o que eu faço? Eu mando um arquivo para o cliente, que é uma tabelinha, ele faz a declaração, ele fala quanto ele quer declarar em cada produto, o valor total e quais os produtos que ele quer declarar dentro da caixa. Então é responsabilidade do cliente. Então é bom que você deixe seu cliente ciente de que se ele declarar menos do que tem dentro da caixa, ele pode pagar um imposto quando chegar no Brasil, uma multa, tá? Porque ele mentiu na declaração. Então, se for roupa, por exemplo, se tiver ali 20 peças de roupa, posso declarar 15? Pode, porque roupa geralmente não dá pra ver a quantidade exata no raio-x. Mas se for um objeto que dá pra ver claramente, aí eles vão saber que você tá mentindo. Então você vai colocar ali a declaração do produto. Então vamos supor roupa de criança, aí você coloca ali baby clothes. Aí eu geralmente especifico qual roupa que é: calça, pants, dress, t-shirt, bodysuit, eu geralmente coloco. E a quantidade, aí vamos supor 6 unidades. E na frente você vai colocar o valor, mas você vai colocar o valor unitário, não o valor total. Então cada um custou, por exemplo, R$2,50. Aí você coloca lá o valor de R$2,50. No final ele vai somar, ele vai multiplicar pela quantidade, vai somar tudo. E aí você vai ver o valor final, tá? Inclusive esse valor final, na página anterior, quando você colocou lá o peso da caixa, você também colocou o valor que você está enviando na caixa. E quando você for fazer a declaração, esses valores têm que bater. Então você tem que lembrar qual foi o valor que você colocou. Por exemplo, eu coloquei lá $50. E aí quando você for fazer a declaração, o valor que você está colocando de cada produto tem que bater com os $50 que você colocou, que tinha na caixa, no valor total.
Então você vai fazer lá toda a sua declaração em inglês, colocar a quantidade de cada produto, colocar o valor, e aí você vai passar para a próxima página. Você confere se tá tudo certinho, aí você passa para a próxima página. Você vai, na verdade, marcar ali se não tem nenhum produto que é proibido ou algo do tipo, ou se não ultrapassa 2.500 dólares de produto dentro daquela caixa. Então você vai marcar ali, vai passar para a próxima, e aí você vai fazer o pagamento. Então ali já vai mostrar o valor da caixa. Se você for fazer mais de um label na mesma hora, é importante que você faça todos os labels. Então chegou ali na última página, onde tem o valor, coloca lá Create Label de novo, cria o próximo label, termina todos os labels que você tem que fazer e só depois faz o pagamento. Se você for pagar de um por um, eles podem bloquear o seu cartão, porque pode achar que é fraude. Já aconteceu isso comigo, por isso que eu tô falando, dando essa dica. Faz tudo e paga tudo no valor total no final, tá bom? Então, quando chega ali no final, você vai pagar, tem a opção de pagar por cartão ou tem a opção de pagar por PayPal. Eu geralmente já tenho o meu cartão salvo ali, só seleciono o cartão que eu quero pagar e finalizo. Quando você finaliza, aí ele vai aparecer para você baixar o label. Então você baixa o label, eu gosto de salvar todos os labels no meu computador. Aí eu salvo pra ter ali, né, na hora que eu falar pro cliente, olha, aqui tá seu label. Eu vou e mando a foto do label, porque aí ele sabe o que foi declarado, quantidade de cada produto que foi declarado, valor que foi declarado, o código de rastreio também aparece ali no label. E aí é isso, tá? Eu também tiro o valor de frete do label, porque se for com o valor de frete, chega lá no Brasil e eles taxam tanto o valor de produto quanto o valor de frete. Eles somam os dois valores e cobram imposto em cima disso. O que eu acho um absurdo cobrar imposto em cima do valor de frete. Você já pagou o frete e ainda por cima você tem que pagar imposto em cima do valor do frete que você já pagou. Eu acho isso um absurdo, mas é assim que funciona no Brasil. Então, o jeito que eu achei dos meus clientes pagarem um pouco menos de imposto, né? Ou às vezes não pagarem até nada, dependendo do valor declarado ali no label dessa caixa, é tirar o label. Então como que eu tiro o label? Não tem como você tirar no site da USPS, você pode tirar no Photoshop. Então eu sempre abria o label ali no Photoshop, apagava aquela partezinha que aparece de todas as páginas, e aí imprimia o label, cortava, colocava dentro do envelopinho, coloco na caixa. E é isso aí, só enviar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Lembrando que no curso você tem o passo a passo. Então eu fazendo o label junto com vocês, com a tela ali do site da USPS. Acho que fica mais fácil um pouco de vocês entenderem. Então tá super completinho essa aula lá no curso. E eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até mais.